A edição especial do P Notícias de hoje entrevista o professor Joaquim Paulo Serra. Ele é presidente da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior de Portugal. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Bom, as suas pesquisas têm, na maioria das vezes, uma ligação bem forte com a comunicação digital e com as transformações sociais do nosso meio. E muitas discussões e mesas desse Intercom falam sobre esse assunto. Quais caminhos o senhor acha que as pesquisas têm tomado nesse ramo? Se elas já avançaram, se existe alguma teoria bem delimitada? Bom, como diz, realmente aquilo que domina neste momento a área da comunicação pode resumir-se numa palavra, e a palavra é mediatização. Por mediatização entende-se uma importância cada vez maior dos meios de comunicação na própria atividade humana em geral. Vou-lhe dar um exemplo. Na atividade política, por exemplo, é impensável hoje em dia fazer-se qualquer coisa sem pensar imediatamente na forma como essa atividade pode ser colocada nos meios de comunicação, como a televisão, a rádio e cada vez mais a própria internet. Portanto, mediatização significa que o próprio produtor da mensagem hoje procura utilizar os meios a seu favor e, em vez de adaptar os meios a si próprio, é ele que tem que se adaptar aos meios e, portanto, eu creio que este fenómeno da mediatização, de facto, é o fenómeno dominante das sociedades contemporâneas. Bom, e aqui no Brasil, os nossos territórios de pesquisa científica ainda são muito restritos. Em relação a essa falta de investimento no campo de pesquisa, qual que você acha que é o impacto que isso pode ter perante a formação dos profissionais no nosso país? Bom, eu acho que hoje em dia, pegando por exemplo no jornalista, não é? O jornalista hoje tem que ter conhecimento não apenas dos meios tradicionais, como é o caso do jornal ou da televisão, mas hoje há muito a ideia do chamado backpack journalist, portanto o jornalista multitarefas que sai para a rua e que é capaz de utilizar um móvel e gravar um acontecimento qualquer, enviar as imagens para a redação, produzir um texto e num curto espaço de tempo produzir uma notícia sobre um acontecimento. Portanto, há a necessidade de as próprias instituições de formação, as universidades, nomeadamente, formarem os seus profissionais na utilização desses novos meios, que hoje são cada vez mais decisivos. Bom, e uma fala que o senhor fez durante a mesa que teve agora de manhã sobre a competição, o conflito de interesses entre instituições, entre entidades de pesquisa, que às vezes acaba se tornando mesmo uma briga para ver quem produz mais. Até que ponto você acha que isso pode ser um ponto positivo para o aumento de produção de conteúdo? É positivo se a competição for entendida de uma forma pluralista. Aquilo que eu referi na mesa é que essa competição é sobretudo competição a nível de publicações em revistas e de ocupação de rankings nacionais e internacionais que permitam às próprias instituições justificar o seu financiamento, porque basicamente, em última análise, trata-se de justificar financiamentos de os governos e os próprios reitores das universidades justificarem financiamentos e, portanto, mostrarem que a sua produção está, de facto, num nível aceitável. Agora, como é que se consegue esse nível? Nós vimos nesta atividade que há muitas formas de enviesar a própria produção, de apostar em determinadas coisas e não outras. E isto acaba por estreitar o próprio conhecimento e acaba por limitar o próprio conhecimento. E isso acho que é uma realidade preocupante. Muito obrigada, professor, pela sua contribuição. Mais uma edição especial do P Notícias nos 40 anos do Intercom fica por aqui. Muito obrigada.